A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Diego Fernandes, bem-vindo ao meu canal. Ainda bem que você chegou aqui na segunda parte, né? E ainda do primeiro versículo, nós vamos entrar no segundo versículo. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Então, no vídeo passado, nós lemos o versículo 1 e vamos entrar então agora no versículo 2. Vou ler o versículo 1 novamente, e aí o 1 e o 2, e vamos ver se a gente consegue chegar até o 3 e subsequente, mas é muito importante de não ter pressa. Tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração de maneiras extraordinárias e poderosas. Antes de tudo, vamos orar. Senhor, nessa hora, oramos porque desejamos conhecer o Senhor a fundo, a sua palavra. A palavra do Senhor mesmo diz: conheçamos ao Senhor, vinde, conhecemos ao Senhor. Oh Jesus, queremos nos aprofundar ainda mais no conhecimento, na revelação. Fala conosco, em nome de Jesus. Então, Efésios capítulo 1 fala: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 2 fala graça e paz. Graça e paz a vós outros. Esse, na verdade, virou uma espécie de jargão do apóstolo Paulo em todo lugar que ele ia. E a gente aqui está falando muito do apóstolo Paulo porque não tem como falar desse cara, desse personagem tão extraordinário na Bíblia. E por que toda vez ele fala graça e paz para os irmãos? Todas as vezes que ele se encontra e ele começa a destrinchar um texto, ele começa a fazer uma ministração, ele fala graça e paz. Porque a graça e a paz é o que deve conduzir a vida daqueles que foram transformados pela palavra. Você percebe que aqui no livro, nesses primeiros 2 versículos, está sendo uma sequência. Então escreveu aos santos. Quem foram os santos? Os santos é os que já são separados. Santos é aquele que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a primeira obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi perdoar toda a humanidade, foi eliminar o problema do pecado que fazia separação entre Deus e o homem. Eu não estou falando que Jesus acabou com o pecado. Presta atenção. O que o pecado fazia com a humanidade quando a humanidade caiu? O pecado gerou um teto. Vamos colocar um teto do material mais resistente que existe. Não existia possibilidade entre o homem tocar a Deus. Literalmente Deus estava em cima e o homem estava embaixo. Existia essa divisão causada por meio do pecado, por meio da incredulidade, por meio da obra de Adão. Quando Jesus veio na terra, e a Bíblia fala que ele é o segundo Adão, quando Jesus veio na terra, ele teve a obra da cruz, ele morreu na cruz do Calvário. E o que a Bíblia fala? Que ele perdoou todos os pecados. Ele perdoou todos os pecados. Ele perdoou todos os pecados. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João o Batista declarou que Jesus veio para tirar todo o pecado do mundo. Então, quando Jesus veio na terra para morrer na cruz, ele fez isso, ele perdoou todos os pecados. Então o que ele fez? Ele eliminou o teto que tinha, que impediu o homem de tocar a Deus. Quando ele perdoou todos os pecados, não significa que todas as pessoas aceitaram a obra da cruz, acreditaram na obra da cruz. Então a primeira obra da cruz foi perdoar todos os pecados. Mas qual foi a segunda? É que aqueles que creem e confessam, crê com o coração e confessa com a boca, assim como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, esses foram santificados, foram separados, não é isso? É o que nós lemos no vídeo passado, que Jesus ele separou e você foi santificado, justificado por meio da obra da cruz, porque você creu. O fiel é aquele que permanece fiel em Cristo, né? Que a gente estava falando, permanece fiéis em Cristo e não a Cristo. Não é a obediência aqui que nós estamos falando, mas é aquele que sabe que é amado. Então, essa é o intuito da palavra, né? Da obra da cruz. Você ser perdoado, separado, depois você ser fiel em Cristo. E aí o apóstolo fala assim, ó, graça e paz
a vós outros da parte de Deus e do nosso Senhor, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma sequência. Primeiro ele perdoou, depois ele santificou, você aceitou a obra da cruz, confessando, depois você permaneceu fiel porque você sabe que você é amado. E aí o apóstolo Paulo continua: graça e paz. Esse é o que eu comecei a falar. Esse é o que deve ser a nossa forma de vida, viver sobre graça e sobre paz. Depois que você aceita que você é perdoado, você crê na obra da palavra, você confessa a Cristo como Senhor, se torna santo, você permanece fiel em Cristo porque você sabe que você é amado, permanece no amor dele, não tem outro caminho, é uma sequência. Você chega aqui agora e tudo para você é graça e é paz. Graça é aquilo que o Senhor te dá e você não merece, e você sabendo disso, todas as vezes, em tudo, você dá graça. Graça é uma gratidão mais profunda, não porque você se acha miserável e vai andar assim de cabisbaixo, com medo de falar com o povo. Não é isso. Graça é você andar mais orgulhoso possível daquilo que você alcançou, porque você não merece e Jesus te deu. Isso é graça. Então graça é o amor mais poderosamente derramado sobre você. Quem anda sobre graças, quem anda debaixo da graça e do favor de Jesus, ele jamais condena o outro, porque o outro falhou com ele. É óbvio que tem momentos que a gente se sente humano e se sente chateado com alguma coisa, se sente irritado com um amigo do trabalho, com casamento, com filhos, com pais. É claro que tem todos os seus pormenores, mas eu estou te falando que graça ele não gera expectativa em ninguém. Quem anda debaixo da graça, anda debaixo do favor, do amor de Jesus. O Senhor Jesus não tem expectativa sobre você. Não porque você não é uma pessoa que vai ter propensa a conquistar coisas extraordinárias, mas porque sabe que muitas vezes nós podemos falhar. Você só pode ter expectativa na graça de Cristo. Quem anda debaixo da graça de Cristo anda cheio do favor, cheio da paz e da alegria do Senhor. Em meio a tempestades, a turbulências, a problemas de casamento, problemas financeiros, em meio à enfermidade, quando você anda debaixo da graça, você anda debaixo da paz. Nada disso é possível abalar o seu coração e o seu espírito. Ainda que em um momento ou outro você entre em angústia, a graça e a paz de Cristo vai trazer refrigério. Lá no Salmo 125 fala: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas vezes entraram em Jerusalém e destruíram a cidade? 3 vezes pela história, mas devastaram muitas vezes. Mas Sião está lá, no mesmo lugar, e o trono de Davi será restabelecido no mesmo lugar. Jerusalém já voltou a existir no mesmo lugar. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. Sião é guardado por Cristo, nós também somos guardados pelo Senhor. E como nós confiamos no Senhor e andamos na sua graça, nós temos a paz de saber que nada vai poder se atentar contra nós. E ainda que tente, não vão prevalecer, porque Cristo é a nossa rocha inabalável. É o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, podemos dizer o seguinte, que na sequência do texto de Efésios, capítulo 1, fala do autor e para quem foi direcionado. E no versículo 2 fala: olha, se você foi direcionado, né? Se você foi separado, você é fiel, você anda debaixo da graça. Meu irmão, minha irmã, ao lermos durante esse período de estudos, se encha da graça de Cristo. Se encha da graça, saiba que você é santo, separado, perdoado, você é fiel em Cristo porque você é amado, e agora você anda debaixo da graça. Não deixa nada abalar o seu espírito em momento algum. Em momentos de dificuldades,
debruce diante do Senhor e declare essa palavra: eu ando na graça, eu ando na paz, eu ando debaixo do favor e da graça de Cristo. O Senhor me separou, eu já fui perdoado, assim como o apóstolo Paulo, eu sou escolhido, eu sou eleito. Se o Espírito Santo me salvou, por que então eu estou angustiado? Repreendo a angústia, encha-se da graça, encha-se da graça, porque é pela graça que nós somos salvos, e por meio da salvação nós somos constituídos então filhos de Deus, e por meio de sermos filhos de Deus há um poder extraordinário dentro de nós, que é o Espírito da divindade. O Espírito da divindade, meu irmão, ele começou a morar, não foi com você, foi em você, e não foi uma fração de Deus que entrou dentro de você, não. Ele todo reside dentro do seu espírito. É extraordinária a palavra de Deus. Meus irmãos, vou ficar por aqui. Deus te abençoe nessa hora. Siga, dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse vídeo, compartilhe essa palavra e coloque também no comentário o que você acha que faltou, na sua opinião, qual que é o nível de entendimento que você tem. Coloque aí nos comentários qual que é o assunto que você quer também abordar dentro desse contexto que a gente está estudando. Compartilhe experiência, faça perguntas, tire suas dúvidas, estamos à disposição, tá? Que a palavra do Senhor possa trazer refrigério e transformação no seu coração, enchendo seu espírito de vida, de verdade. Nós estamos aqui não é para sermos famosinhos. Há um desejo no meu coração profundo de ser ministro do Evangelho do Senhor por meio das redes sociais, por meio do caminho onde eu estiver, na igreja onde eu estiver, na reunião onde eu estiver, e o Senhor me chamou para isso, chamou você também. Todos nós temos um chamado, e o chamado, acima de todos, é ministrar o Evangelho. Deus te abençoe nessa hora, em nome de Jesus.